Cyberpunk. Não um jogo, o gênero. O que falar desse gênero que eu curto muito? Serviu de referência para várias obras incríveis, de livros a filmes e jogos. Mas lá em 1968, Phil K. Pinto lançou o livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas? Ponto de interrogação. Ultrapassando, essa obra foi adaptada para cinema em 1982 e virou o clássico Blade Runner. Filmaço, só cinema. Ultrapassando os limites de um simples livro e marcando presença tanto em filme como no jogo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre tudo isso: livros, os filmes e o jogo. E já vou avisando que consumi tudo como se fosse um viciado. E eu zerei todos, li todos. Não tem como sem. Então bora lá, só bora. Vamos começar. Começando pelo começo. A história de androides sonham com ovelhas elétricas? Ponto de interrogação. O trama se passa em um futuro sombrio, o ano de 2019. Depois do apocalipse. O que pra nós já é o passado, então a gente já passou pelo apocalipse. Na época que foi escrito, imaginavam que hoje estaremos dirigindo carros voadores. Mal eles sabem que a gente tá pior que eles. Nesse futuro, a Terra foi devastada por guerras e está completamente contaminada por radiação. Então a maior parte da população vive em condições deploráveis. Mas os escolhidos, entre aspas, que falaremos mais tarde, têm o privilégio de imigrar para Marte, Lua, Turno, Vênus, Urano, qualquer lugar que eles quiserem. Só os escolhidos. Onde podem começar uma nova vida. Mas em nenhuma parte do livro, ou filme, qualquer outra obra, fala como que é o ser humano fora da Terra. Não, até agora. Então a gente não sabe se eles estão passando bem, se é propaganda enganosa, porque tudo que a gente sabe de Marte é que das propagandas e do que o pessoal fala. E o pessoal é influenciado pelas propagandas. Então a gente não sabe realmente como é que tá Marte. E para facilitar a colonização, a tecnologia avançou e criou androides chamados replicantes. É bem confuso essa parte dos androides, porque eles são androides, mas eles têm carne e osso. De acordo com o que a gente sabe, né? Que foi nos mostrado. Só que é claro, isso deu ruim. Porque os replicantes são parecidos com os seres humanos. Que é quase impossível distingui-los. E alguns começam a se rebelar. Exigindo reconhecimento. E aí surge o movimento replicante também é gente. Só que a gente fala, como é o nosso ditado, replicante bom é replicante. E pra lidar com isso, existe um departamento especial na polícia, os caçadores de android, que vão ser conhecidos futuramente como Blade Runners, responsáveis por identificar e aposentar, entre aspas, os replicantes. E neste contexto, que o livro nos joga uma discussão filosófica. O que faz o humano ser humano? E outra curiosidade é que nesse futuro muitos animais são extintos por causa das guerras, e para suprir a falta, criaram versões mecânicas, que acabam sendo uma opção mais barata para quem quer ter um bichinho de estimação. Mas daí tem aquele preconceito também de quem tem réplicas mecânicas, que também é outra parte filosófica do livro. Na versão do livro, o que nos torna humanos é a coisa chamada empatia. É o que diferencia entre um replicante e um humano. E para diferenciar essa diferença, foi criado um teste eu não vou pronunciar, mas é Voshkash, eu nunca sei como pronunciar isso, que mede as reações emocionais a perguntas específicas. Mas como não é nada simples, porque existem humanos com problemas emocionais que tornam o teste ainda mais complicados. Tem alguns seres humanos que têm meio que uma deficiência nessa parte de empatia, nessa parte da empatia. Então, resumindo, vai dar ruim. Tem partes no livro que o cara não sabe se tá indo atrás de um replicante ou se tá indo atrás de um humano que tem falta de empatia. E vamos lá pro livro então, né? Agora, no livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas? Ponto de interrogação. Que foi lançado originalmente em 1968, ele foi o pontapé inicial para tudo que aconteceu e tudo que conhecemos como Blade Runner. Atualmente ele é vendido com o nome do filme, Blade Runner, mas ele é Ovelhas Sonham com Ovelhas... Blá, blá, blá. Na história acompanhamos Rick Deckard, um policial e caçador de androides, que vive em uma terra devastada. Para ser mais preciso,
na cidade de Los Angeles. Viva Los Angeles. Seu trabalho parece simples, na teoria, localizar replicantes fugitivos e eliminá-los. Porém, a narrativa se aprofunda em questões filosóficas sobre a humanidade. Partes depressivas, a parte do gato, a parte do gato. Seu trabalho parece se complicar durante as histórias, porém a narrativa e os impactos. O livro explora com mais detalhes o teste de blá 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 blá, a complexidade dos replicantes e a humanidade deles. Eu acho, entre mim e você aqui, eu acho que os replicantes no livro são mais cruéis. Tem uma parte ali que é meio paia. Você é beta. Tirando isso, o foco está no dilema do próprio Deckard, que carrega seus próprios problemas e dúvidas sobre o que é o significado da humanidade. O que ele faz, o que ele tá fazendo é o certo ou não. Ele chega até a questionar se o que ele tá fazendo é certo ou não, considerando que a empatia deve ser a base de tudo. E detalhe, tudo isso acontece em um único dia. Ou dois, eu acho que dois, mas talvez tenha sido em um só. Enquanto tu lê, tu pensa toda aquela história que o cara tá fazendo passou em um dia só. Recomendo demais a leitura, porque é uma experiência profunda. Até às vezes eu gostaria de ler isso 2 vezes, mas daí eu lembro da parte do gato e daquele personagem secundário, por causa que no livro conta a história de 2 personagens, do Deckard, e de um funcionário cabeça de galinha, como é chamado as pessoas não especiais. Que essa parte aí eu queria muito esquipar do livro, que é muito essa parte. Mas é bom. Tirando a parte do beta. Tu é beta, cara, tu é beta spirit. Agora, no filme Blade Runner, Caçadores de Androides, que lançou em 1982, estrelado por nosso Indiana Solo, é uma adaptação direta do livro. Não é direta não. É uma adaptação do livro. Como toda adaptação, algumas partes foram retiradas, o que dividiu muita opinião, principalmente do próprio autor. O autor quase morreu por causa do filme que estavam fazendo. Literalmente tem essa parte no livro. Por exemplo, no livro, Deckard tem uma esposa e uma ovelha elétrica. Que bom é o nome do livro, Ovelha Sororó. No filme, essa parte do filme foi cortada. Então, além disso, o filme não explora o conceito do mod. Mano, eu não sei nem como se é isso. Mod Organ. Eu esqueci como. Um dispositivo que permite as pessoas alterar seu estado emocional. Essa ideia é super importante no livro, pra entender o comportamento dos personagens. Mas foi deixado de lado, porque era uma parte bem importante, assim, porque era... Por exemplo, tem uma parte que a esposa do Deckard tá passando mal, porque ela descobriu uma fórmula que deixa ela triste. Então, de vez de deixar as pessoas felizes, ela descobriu um jeito de deixar ela triste. E isso meio que fica deixando o Deckard com raiva, né? Pô, eu tô me matando. Acho que ele até pensa nisso aqui. Pô, eu tô aqui me matando, trabalhando, caçando androides, arriscando minha vida pra chegar aqui e minha esposa tá assim, desse jeito. Eu acho que é mais ou menos essa parada que ele falou. Eu não lembro agora. Também tem outro elemento no livro que é importante, que eles não abordaram, que é o mercerismo. É uma religião fictícia dentro do livro. Nela as pessoas usam uma caixa de empatia para compartilhar emoções. É tipo o WhatsApp, é tipo um Facebook, era uma rede social lá do futuro. As pessoas compartilham emoções. Peraí, isso é uma rede social. Criando uma espécie de conexão coletiva. Isso adiciona profundidade narrativa, porque tem uma parte muito importante no futuro do livro, que o Deckard entra nessa parte e ele tá meio perdido sobre o que fazer. Daí ele entra e pergunta sobre o que pode fazer. É interessante essa parte. Mas eles tiraram do filme. Outra grande diferença está nos replicantes, que Deckard precisa caçar. No livro são 6. No filme, ele apenas coincide com 4. Eles tiraram 2. E um deles era muito importante. Se bem que no filme também só 2 são importantes, que é a mulher e o careca, entre aspas, cara de cabelo branco. O livro apresenta um dilema incrível nessa parte dos replicantes, porque um dos replicantes, dando um mini spoiler aqui, que na verdade nem é tanto spoiler, por causa que é literalmente no começo do livro. O 6º replicante é uma cópia da Rachel, ou Raquel, não sei, eu chamo de Rachel. É uma cópia da Rachel. Daí, mano, isso é muito louco no livro, mano, porque imagina, tem uma Rachel
quem é que... Pera, eu esqueci de explicar quem é a Rachel, né? A Rachel é uma das funcionárias da grande empresa que tem no mundo do Blade Runner. É a empresa que fica criando replicante. E a Rachel é uma daquelas top lá de cima. Ela é, eu acho que é o braço direito do diretor, se eu não me engano. E isso é muito louco, porque tem uma cópia da Rachel que é do mal, entre aspas. E isso é muito louco no livro, porque, como no filme, o Deckard também se apaixona pela Rachel. Daí isso levanta a questão de o personagem ficar se questionando se é capaz de aposentar alguém que parece tanto com a pessoa que ele ama. Daí isso cria uma tensão emocional, mano, é muito louco essa parte no livro. Nossa, é muito louco essa parte no livro. Só de ver aquela parte de... deu vontade de ler o livro de novo. E as últimas duas outras coisas que eram muito boas do livro e eles não botaram, uma delas é a parte do deserto. Mano, a parte do deserto é literalmente o clímax do filme. Quer dizer, do livro. É uma parte que é um momento que o Deckard começa a enlouquecer, por causa que ele já aposentou uns 4 ou 3 replicantes. Ele começa a enlouquecer, porque, putz, será que eu, sem querer, aposentei um ser humano? Será que eu tô fazendo certo? Mano, daí ele começa a ficar louco. Mano, a parte do deserto é simplesmente cinema. Deve ter alguma parte filosófica sobre as dunas lá, mas é a interpretação de cada um. E finalmente temos ela, a parte da delegacia. Meu irmão, como eles deixaram a melhor parte do livro fora do filme. Não tem como descrever a parte da delegacia. Só lendo a parte da delegacia vocês entendem a parte da delegacia. Porque essa parte é simplesmente muito louca. Se tu não sabe dessa parte e tá lendo o livro normalmente, como eu fiz, eu não sabia que essa parte existia, eu pensei, mano, o que tá acontecendo? É tipo um mind blowing que rola nessa parte. É como se o Hideo Kojima tivesse escrito essa parte. É simplesmente absoluto livro. Não tem comparação à parte da delegacia. Espero muito que no futuro, quando forem fazer um remake, um reboot, ou sei lá o dos que, do primeiro Blade Runner, forem refazer o filme do livro, botem a parte da delegacia, e do deserto, e da Rachel clone. Só essas 3 partes, mano, já tava bom. Nem precisava botar a esposa do cara, a ovelha eletrônica, o vizinho, a parte do gato, a parte do gato. Uou, o cara teve coragem de botar a parte do gato, meu. Simplesmente eu acho que eu vou ler o livro de novo. Muito bom. Claro, a produção no filme teve vários problemas. Eu não sei se todas as versões do livro Blade Runner tem isso, mas a versão que eu li, lá no final do livro, tem a última entrevista com o Phil, ou o Dick. E no finalzinho lá, ele deu uma mini entrevista antes de se falecer. E ele conta como foi a experiência de estar lado a lado produzindo o filme. Que nas palavras dele foram: os caras quase me mandaram de Vasco, de tanto estressado que os caras me deixaram. É literalmente essas palavras que o cara usou. Não a parte do Vasco, né? Mas conta detalhadamente o estresse que o cara teve por causa que Hollywood não quis fazer o filme direito. Os caras queriam fazer filme pra adolescente, tirar toda a parte filosófica, toda a parte boa. Eles já tiraram as partes boas. Daí os caras iam tirar mais ainda pra deixar um filme adolescente. Que era uma época bem filme de adolescente. Que é como se fosse a cultura woke de hoje em dia. Antigamente era filme pra adolescente. E os caras iam estragar tudo. O cara brigou com geral lá dentro. De acordo com ele na entrevista, né? Não sabemos. Se eu não me engano, teve uma parte que ele falou que ele foi pro hospital por causa que ele teve aquele negócio de estresse e daí começa a passar mal. Se eu não me engano, ele teve isso. Se eu não me engano, eu posso estar mentindo. Mas Hollywood quase matou o cara do coração. Infelizmente, ele não pôde ver o resultado final do filme. Ainda bem, porque o livro é muito melhor. Tem algumas coisas boas no filme? Tem, mas já chego lá. No filme eles botaram aquela partinha feliz entre aspas, né? Porque mesmo o filme ter deixado aquela parte filosófica muitas partes boas que filosófica, ele teve sua própria filosofia, digamos assim. Eles conseguiram meio que abordar sua própria filosofia, apesar que seja tudo a mesma filosofia, sobre o que é ser humano e a tecnologia e essas paradas aí. Apesar dessas mudanças, o filme compensou com as cenas inesquecíveis, teve suas próprias, como é que é a palavra?
momentos marcantes. Como não esquecer daquele incrível monólogo do filme de um dos replicantes na chuva, que eu fui pesquisar o nome do cara e o cara era Roy Batty. Esse é o nome do cara lá, o chefão dos replicantes. O chefão final dos replicantes lá que o Deckard tem que caçar. Aquela cena irada que não tem no livro e eles botaram no livro. Aquilo lá, mano, aquilo lá é cinema. Eu vi pela primeira vez e falei cinema. Quer dizer, naquela época não existia o meme cinema, mas quando eu assisti pela primeira vez eu falei cinema. Eu falo naquela época, mas como se fosse 200 anos atrás, mas foi literalmente 2 anos atrás. Talvez tenha sido o ano passado. Que eu decorei cada frase daquela parte. I see. Sim. Your people wouldn't believe. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Eu não sei por que ele salvou a minha vida. Tudo o que ele queria eram as mesmas respostas que o resto de nós quer. De onde venho? Para onde vou? Quanto tempo tenho? E tudo que eu podia fazer era sentar lá e olhar a morte dele. Cara, incrível. Essa cena o cara podia ter botado no livro. Se tornou um momento icônico do filme. Se alguém é fãzaço do Blade Runner, vai só pô, essa cena do filme. No final das contas, tanto o livro quanto o filme são uma obra-prima, da sua própria maneira. O livro é melhor. Cada um oferece uma perspectiva única sobre o tema da humanidade, empatia e relações entre humanos e máquinas, mas o livro é melhor. Aqui temos sua continuação direta, se passando 30 anos no futuro, depois do primeiro filme. E agora, o último filme de Blade Runner, o Blade Runner 2049. Que filme. Por que todo filme que o Ryan participa é bom? É como se só o cara estando presente no filme, o filme já sobe umas 10 notas de 10. Vamos fazer um baixo assinado de o cara participar de todos os filmes. Porque todo filme que o cara participa é bom, então bora botar o cara em todos os filmes. Aqui temos uma continuação direta. Se passa 30 anos depois do primeiro filme. Acompanhamos o Agente K, que é interpretado pelo nosso Ryan. Faz uma collab comigo, Ryan. Ele é um replicante que trabalha para caçar replicantes. Só que temos um plot antes disso tudo. É bem complicado. Então vamos lá. Vou ter que dar um meio contexto do que se passou entre esses 30 anos. Que é explicado no filme animado, na série animada e nas HQs. Que tem entre o primeiro filme e esse último filme. Que eu não assisti e nem li ainda. Mas que eu sabo que depois do primeiro filme, os replicantes se meteram a revolução lá. Isso explodiu os servidores da empresa principal que criava replicantes. Só que por causa disso, foi proibido a criação de replicantes. Mas, como o nosso detetive é um replicante, uma outra empresa veio e meio que melhorou os replicantes, deixando eles mais obedientes. E aí entra o filme, nosso Agente K. Por ser um replicante, ele sofre tanto preconceito contra os humanos, por causa que os humanos têm aquela meio paranoia, por causa que os replicantes no passado meteram a revolução maquinária ali, revolução das IA. E ele também sofre preconceito de quem? Dos replicantes, que sobreviventes, né? Que são permitidos existir também. Então ele é a única pessoa que sofre preconceito do lado replicante e do humano. Ele é odiado nos dois mundos. Isso me lembra alguma coisa. Devil May Cry, Devil May Cry. E a única pessoa que entende ele é sua esposa, entre aspas. Que na verdade é uma IA holograma. Que tem cenas incríveis, como exemplo daquela cena clássica da chuva. O cara sofre. É o nosso Ryan. Só sabe sofrer. Ele só sabe... Mano, parece que todo filme que o Ryan participa, ele só sofre. Tô até ficando com pena do cara agora. O trama desse filme é o seguinte. Um possível nascimento de um filho de um replicante, que na história isso deveria ser impossível, não deveria ser possível, era pra ser como é que máquinas, entre aspas, vão ter filhos, mas eles acabaram tendo filhos. Então nosso Agente K precisa decidir se cumpre essa missão de aposentar o filho de um replicante ou se protege ele. Então vai entrar naquela... Nossa, mano, que filme gostoso, meu irmão.
odeio as pessoas que não sabem que apreciar o filme bom, mano. O filme mergulha ainda mais nessa questão filosófica sobre a empatia, humanidade e amor. Porque agora dessa vez estamos não acompanhando um olhar de um humano, entre aspas, por causa que tem várias teorias dizendo que o Deckard lá do primeiro filme e do livro são replicantes, mas nunca é abordado a fundo. É pra te deixar com aquele pulguinho atrás da orelha. Só que dessa vez temos, ele é um replicante. A gente tá tendo a visão de um replicante. Não temos aquela história de, talvez ele seja um humano, talvez ele seja um replicante. Não. Aqui nesse filme os caras foram direto. Ele é um replicante. Ele é apenas uma máquina pra cumprir as tarefas. E nossa, que filme, mano. Enquanto vai estar renderizando, eu vou assistir esse filme, mano. Que falar da estética. Cenários lindos. Parece que cada frame foi desenhado por Leonardo da Vinci. O filme é maravilhoso. Entre o 1 e o 2, tem a parte da chuva lá, do I see things you people never believe. Porque eu comecei a falar inglês do nada, eu não sei. Mas esse filme tem as partes da chuva com a esposa holograma. Tem a parte do cara saindo de costas pra uma casa que ele acabou de explodir. Tem aquela cena final da perseguição de carro. E a famosa sequência do You Look Lonely. You look lonely. I can fix that. You look like a good show. Mano, aquela outra cena. E aquela cena final na escada, mano. Na neve. Nossa, mano. Aí eu vou assistir de novo. Isso foi do cacete! Vou assistir de novo, mano. Nossa, que filmaço. É pura poesia visual, mano. Teus olhos começam a lacrimejar de tão lindo que é esse filme. Eu já assisti esse filme, acho que umas 3 vezes. Eu acho que vou assistir mais 2 vezes antes de postar esse vídeo. Muito bom esse filme, mano. E é muito engraçado que eu tenho meio que um probleminha com filmes e séries que tem cenas paradas. Tipo, tem aquela cena na série que o cara só tá olhando pro nada, assim, pensando, daí a câmera tá só focando na cara dele, assim, ó. A câmera tá grudada na cabeça dele e ele tá, tipo, olhando pro nada. Daí eu tenho preguiça de assistir filmes e séries que são assim, mano. Mas esse filme, por algum motivo, faz eu não querer piscar, mano. Talvez seja por causa que a Cyberpunk meio que é o meu gênero favorito, mas eu não sei o que esse filme tem que não chama assim minha atenção, assim, não é que nem aquelas séries que o cara fica parado sem falar nada. E olha que esse filme quase não tem nada de diálogo. Melhor filme lançado até agora, mano. Talvez nunca tenhamos um filme tão bom quanto esse. A não ser que tenha um próximo filme. Eu posso até entender se o filme não for do teu agrado, porque, né, como eu falei, eu não gosto das séries que são meio paradonas. Pouca ação, mas putz, meu irmão, esse filme parece um quadro, mano. É como se tu entrasse no museu e tu olhasse assim. Tá, eu tô muito elevando o filme, vou parar com isso, mas eu vou só falar cinema. E finalmente chegamos nele, o jogo. Eu comprei o jogo, mesmo sabendo que futuramente ele ficará de graça. Já explico essa parte. Eu joguei a versão remasterizada, entre aspas. Muitas aspas. Eu acho que tem mais aspas do que as letras de remasterizado. Um jogo em si é bom, tirando os bugs. Mas essa versão tem vários problemas. Mas comparado com o que eu li, e dessa vez eu li, não foi que nem o vídeo anterior que eu não li, fiquei sabendo que quando lançou essa versão remasterizada, ela saiu problemática. E a história por trás disso é engraçado. Não tão engraçado, é meio triste, mas é engraçado. A curiosidade é o seguinte, é uma história meio longa, mas vamos lá. A série Blade Runner sofreu com aquele negócio igualzinho da Marvel, que eles estavam meio que falindo, daí eles tiveram que vender suas partes. Só que a Marvel tem, tipo, vários heróis, então eles venderam os heróis. Mas Blade Runner é meio que uma marca, então eles meio que venderam a marca. E como várias empresas compraram, daí teve aquele movimento pra lá e pra cá, por causa que estavam com dificuldade financeira, vendendo seus direitos e blá blá blá. A empresa responsável pelo jogo original perdeu o código-fonte no meio dessa bagunça de compra, vendas de empresa a empresa e divisão. E isso complicou o remaster, porque como eles perderam o código-fonte, mano, deve ser... Agora parando pra pensar, futuramente deve aparecer alguém na internet falando que tem o código-fonte do Blade Runner, que achou na garagem do avô, do tataravô, que tava escondido dentro de uma caixa.
provavelmente no futuro, assim, muito distante, vai aparecer uma pessoa falando isso. Vai aparecer talvez até na TV. Eu vou ter pena da empresa que fez o remaster? Vou, porque eles provavelmente vão ter que comprar esse jogo pra refazer o remaster. E esse jogo vai estar custando bilhões. Provavelmente vai ser leiloado. O cara que achar esse código-fonte vai ganhar milhões. Então, vê se você não tá com esse código-fonte que você pode ser o próximo milionário. Então, continuando, a empresa que fez o remaster, eles fizeram bastante outros remasters. Eles também fizeram o remaster do System Shock 2, 1. Eles tiveram que fazer um verdadeiro milagre pra criar o jogo. Eu acho que teria sido mais fácil ter feito meio que um reboot, remaster. É muito mano. Eu nunca sei qual é o que é. Eu sempre me perco. Teria sido mais fácil o cara ter feito o jogo do começo. Mas eles optaram por reconstruir o original. Não sei como eles fizeram. Até perdoo eles por ter lançado o jogo todo bugado e ter feito algum milagre. Porque os caras perderam o código-fonte do jogo. Eu não tenho o que dizer, os caras fizeram um milagre, mano. Espero que no futuro alguém apareça assim: ah, tem um código-fonte de venda por 2.468 bilhões de dólares. Pronto, daí os caras compram, fazem o remaster direito. Mas eu recomendaria refazer o jogo do início. Mas cada um. No jogo, acompanhamos o agente Ray McCoy em Los Angeles. Sim, a mesma Los Angeles que passa no primeiro filme, passa aqui. E adivinha também? No mesmo ano, 2019. A história se passa ao mesmo tempo que os eventos do filme. Então, basicamente, é uma trama paralela ali entre o filme, mas com um novo protagonista. E não encontramos Deckard, porque teve problemas, ninguém sabe a verdade, mas já chego lá. A missão de McCoy, do nosso novo protagonista, é investigar um assassinato de animais. E como eu falei no início, os animais estão extintos. E é proibido qualquer animal morrer. É literalmente, tu fica preso para sempre. Se tu matar um animal sem querer, qualquer coisa acontecer com teu animal e tu tiver um animal, né, de verdade, cara, não queira ser essa pessoa. As pessoas tratam bem os animais do que os próprios humanos. É engraçado essa parte. Não é engraçado, é um tipo, putz, os animais têm mais direitos que o ser humano, só por causa que eles estão extintos. Tá, isso agora ficou meio estranho. E como os animais têm mais direitos que os humanos, a gente tem que investigar. Quer dizer, que a gente é o McCoy. Então a gente tem que ver, porque esses caras cometeram um crime gravíssimo nesse mundo. Então a gente vai ter que investigar. E já que todos os bichos estão extintos, então as coisas começam a se escalar rapidamente quando a gente descobre que quem tá por trás disso são replicantes. E isso é muito louco no jogo. O jogo é um point and click. Então se prepare pra ficar passando o mouse pela toda a tela, procurando alguma coisa que pode ser clicável. E a única parte que eu odeio do jogo, porque tem que ficar escaneando a tela com o mouse pra ver o que pode ser clicável e o que não pode ser clicável. Boa sorte. Um ponto muito legal é que ele revisita cenários icônicos do filme. Então tu pode meio que passar meio pelos lugares que o Deckard passou, mas tu não vai encontrar ele. Porque dizem a internet, dizem por aí que o protagonista, o autor que fez o Deckard, o nosso Indiana Solo, ele não queria aparecer no jogo. Ele não queria aparecer em jogos. É a história que contam na internet, mas o cara fez vários vídeos de jogos de Indiana Jones. Não sei, talvez o cara não tenha gostado da sua participação no Blade Runner, não quis participar, sei lá, mano, é com ele. O que mais impressiona nesse jogo é que ele tem 13 finais. Sim, um jogo de DOS fez o 13, faz o L. Mas falando sério, o jogo de DOS, mano, literalmente a gente tava engateando nos videogames, tem 13 finais. Apesar de muitos desses finais serem uma variante do final principal, é incrível pensar que um jogo de 1977 trouxe tantas possibilidades de fecho. Para um título de um universo que na época não era tão gigantesco quanto Star Wars, isso é incrível. Principalmente a quantidade de coisa que tu pode fazer nesse jogo. Não sei, mano, é muita coisa. Deixa eu te dar apenas um exemplo. Digamos que tu tenha suspeita de uma pessoa ser um replicante. Tu pode deixar essa pessoa viva ou aposentar ela, mas tu também pode fazer o teste nela. Então tem muitas possibilidades de quem tu aposenta, quem não aposenta, quem tu vai fazer, que vai ter amizade, quem não vai ter amizade. Também ouvi dizer que cada vez que tu roda o jogo, o mesmo replicante não é o mesmo replicante no próximo jogo. Por exemplo, se tu encontrou um replicante mulher,
a mesma mulher não vai ser replicante no próximo jogo. Ainda não testei isso, foi os boatos que eu ouvi. Ainda tenho que testar isso daí. É muito louco isso, pra um jogo de DOS. Ainda não explorei todos os finais, eu tava trabalhando nisso, mas vale a pena. Quem sabe eu consiga completar todos os finais e faça um vídeo exclusivo pra esse jogo. E valeu a pena ter pagado 5 pilas na promoção, né? Eu não sou louco de pagar 20 pila, paguei só 50 pila, mesmo sabendo que esse jogo vai ficar de graça pela Amazon Prime. E agora eu já vou chegar lá. Sei que eu já falei que ia explicar isso 2 vezes, mas deixa eu terminar o raciocínio, porque ele vai ficar de graça, eu já falo aí. Vou deixar um cliffhanger. E já vou aproveitar aqui pra fazer aquela propaganda antecipada do que eu estou fazendo no jogo. Eu estou pensando, se alguém estiver vendo isso, em fazer uma tradução pra esse jogo, pra quando ele ficar de graça, todos terem a oportunidade de jogar o jogo em português BR. Ainda tô vendo aqui. Na verdade, eu já comecei a tradução, mas tem algumas dúvidas do que como que vai funcionar. Porque como eu sou o único que tem a cópia do jogo, eu não posso simplesmente... Putz, pode testar aí pra mim, porque não tem ninguém que tem um jogo pra testar. Então eu tenho que ver como é que vai ser pra distribuir a tradução. Eu tô pensando nisso, porque é a minha primeira tradução de jogo, assim. Eu sempre quis fazer uma tradução de jogo, e agora eu consegui finalmente descobrir como fazer a tradução desse jogo. Não sei como fazer a tradução, mas descobri como fazer a tradução desse jogo. A princípio, quando eu terminar a tradução, eu tenho que descobrir como é que eu vou fazer pra distribuir. Segundo, se vai funcionar se eu entregar a tradução pra outra pessoa. E terceiro, se vai valer a pena. Mas eu vou deixar pra explicar no vídeo futuro, quando a tradução tiver pelo menos uns 90%, 60%. Mas vamos lá, com calma. Pra falar a verdade, esse vídeo era pra ser sobre esse jogo, mas ele teve muita complexidade para um vídeo só. E também porque eu comecei a meio que traduzir o jogo, então pra deixar um pouquinho em português no vídeo, pra mim não ficar traduzindo ao vivo, daí eu posso traduzir o jogo e 2 coisas numa carta só. Então eu vou deixar esse complexidade, deixar o jogo para outro vídeo, que daí eu vou abordar o jogo, só o jogo completo, e não vou deixar esse vídeo mais longo que já tá. Assim eu ganho o dobro de tempo de vocês. Dinheiro pra mim. A parte 2 vem em breve. Agora vou finalmente explicar a possível gratuidade desse jogo pela Amazon Prime, nossa querida mãe pátria. A Amazon anunciou que terá uma série de Blade Runner, que provavelmente eles vão estragar, como qualquer outra empresa estraga a adaptação. Eu torço que não façam besteira com a minha querida série, como fizeram com Star Wars. Nossa, mano, a Disney estragou Star Wars, mano. Por favor, não estraga esse vídeo, essa série, mano. É a única coisa cyberpunk. E como toda adaptação que ela faz, ela sempre dá uma exagerada pra estragar os jogos, principalmente as versões de jogos. Eu não posso opinar sobre a série Fallout. O pessoal falou que a série Fallout tá boa. Eu não assisti ainda, mas ela deu uma estragadinha em algumas séries aí que era uma adaptação. Mas aí já cresci, tem uns 3 mais só numa frase, que eu até esqueci de botar no roteiro aqui, mas eu lembrei agora. A Amazon fez O Homem do Castelo Alto. E pra quem não conhece, O Homem do Castelo Alto é um livro do mesmo criador de Blade Runner. Então se eles fizerem a mesma coisa e não estragarem O Homem do Castelo Alto... Pera, eu falei ao contrário agora. Se eles fizerem a mesma coisa que eles fizeram com O Homem do Castelo Alto, eles vão conseguir fazer o melhor filme, série de Blade Runner de todos os tempos, meu. Os caras conseguem... Eu gostei de Homem do Castelo Alto. Eu não li o livro ainda. Talvez o livro seja melhor, como sempre. Eu só não curti o final. Isso daí é pra outro vídeo, se eu for fazer o vídeo sobre o Homem do Castelo Alto. Tem um jogo? Eu vou até pesquisar isso depois. Até me perdi agora no roteiro. E como ela sempre faz esse negócio de faço série, lanço o jogo de graça. Ela sempre fez isso. Lançou O Senhor dos Anéis, a série, que é um lixo. Ela lançou o jogo de graça pra resgatar o Shadow of Mordor e o Shadow of War, se eu não me engano. Acho que ela lançou os 2 jogos de graça quando lançou a série. Quando lançou Fallout, a série do Fallout, ela lançou, adivinha? O jogo do Fallout, menos o Fallout 4. Mas ela deu Fallout 3 e eu acho que o New Vegas de graça. E quando lançaram a série do Invincible, eles fizeram até um jogo só pra série. Então a possibilidade deles lançarem o jogo Blade Runner de graça quando lançarem a série Blade Runner de graça é de 90%. Então já vem um anúncio aí. Então juntando 2 mais 2, o jogo vai ficar de graça no futuro. E quando eu tava fazendo o roteiro aqui, eu tava pesquisando sobre o filme.
descobri que as filmagens foram encerradas. Então só falta a edição, a renderização e pum, série da Amazon, talvez ano que vem. Mas eu ainda tô com as minhas expectativas lá embaixo. Na verdade, eles podiam literalmente adaptar o livro. Real. Colocar a parte da delegacia, tipo, a parte da delegacia. Podiam até adaptar a parte da delegacia pra série. Não precisava nem adaptar o filme, só botando a parte da delegacia já tava legal, mano. Mas eu sei que eles não vão fazer isso. Então só resta torcer pra Amazon, por favor, nunca te pedi nada, além de jogos grátis bom, porque estamos pagando pra isso, não estragar a série do Blade Runner, já que não é muito conhecida. Então, se você estragar essa desgraça, vai meio que ferrar o futuro da série Blade Runner. Porque no futuro as pessoas vão pensar mais novas, né? Na série vão pensar, quando lançar um filme futuro, um jogo futuro, a saga Blade Runner está nas mãos da Amazon. Se ela estragar, toda a série vai de Vasco. Daí o próximo jogo, o próximo filme, já nascem mortos. A não ser que eles sejam extremamente bons pra salvar a série, né? A saga. Agora ficou bem difícil falar a série quando tem uma série do Blade Runner. Só não estragamos. Nunca te pedi nada. Só tem um trabalho. Eu vi quem tá por trás da série. Quem tá por trás da série tem um currículo bom. As cabeças do filme, o diretor e essas pessoas têm um currículo bom. Só que a Amazon, quando tava fazendo essas gravações e o roteiro, era aquela época que antes de 2025. E todo mundo sabe que antes de 2025 era meio que, né, goela abaixo, sem pensar duas vezes. É uma época sombria pra série. Já aceitei, mano. Só quero deixar o jogo de graça, pegar o jogo de graça ali, meter minha tradução, o pessoal joga, vê que o jogo é bom. Daí talvez o futuro ainda tenha um pouco de salvação. Então quer dizer que o futuro de Blade Runner está em minhas mãos. Eu devo alcançar esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. Então, torcemos para que o filme seja a série seja boa, que a Amazon não meta o louco, que provavelmente ela meteu. E torcer, mano. Tudo que resta é torcer. Tem umas pessoas ali que são meio... mas vamos torcer. É o que resta. Agora que já pedi pra Amazon, por favor, não estragar a série. Ela provavelmente não vai ver essa parte, mas se essa mensagem chegar até ela, só peço isso. Essa é a voz de uma pessoa que não tem mais esperança nessa série incrível, mas é desperdiçada. Por favor. Então, tirando a série da Amazon, que por favor não estraga, temos o futuro jogo de Blade Runner. E agora eu não sei como continuar quando eu falei Blade Runner, agora eu vou ter que falar Blade Runner de novo. O Blade Runner 2033, Labyrinth, que estava sendo desenvolvido pela Annapurna, acho que é assim que se pronuncia o nome dela, que por notícias recentes de demissões, o futuro do jogo é incerto. Sim, essa é a mesma empresa que fez Outer Wild e Stray. Por causa disso, ele vai ter que entrar naquela lista de jogos bons que provavelmente nunca verão a luz do dia. Vai estar naquela lista que tá Vampire the Masquerade 2, Beyond the Good and Evil 2, e parece que toda hora de um jogo antigo que tem uma continuação no futuro, que tem 2 no nome, tem problemas na indústria. Deve ser coincidência ou não. Talvez alguém por trás dos filmes assim tá meio que estragando tudo que tem no número 2, mas ignoremos essa parte, mas é estranho. Mas continuando, tirando o jogo, que não sabemos se vai ter ver a luz do dia, por causa que a empresa tá meio que passando por cortador de pernas, e a série que a Amazon provavelmente vai estragar, temos as HQs, que aqui eu não cheguei ainda. É muito HQ, fica meio que perdido. Eu tô ainda tentando organizar qual que é a ordem para poder ler. E também temos algumas animações, as 2 principais, que se passam entre o primeiro filme e o segundo filme, que eles contam aquela parte da revolução dos replicantes. Então, tirando a série que a Amazon vai estragar e o jogo que nunca vai ver a luz do dia, o futuro de Blade Runner é incerto. Talvez não tenhamos mais futuro para Blade Runner. Talvez tudo que nos resta é o passado. E essa série Blade Runner maravilhosa, mas que tem os seus contratempos e dificuldades. Dependendo do que acontecer a partir daqui pro futuro, talvez os próximos lançamentos sejam os últimos lançamentos. Talvez nunca teremos mais nada da série. Pode até se dizer que a série pode morrer para sempre. E essa é a história de Blade Runner.